Iniciamos esta reflexão confrontando uma das sensações mais amargas e recorrentes da vida moderna: a natureza efêmera e decepcionante da satisfação material e digital. Você já se sentiu capturado por aquela euforia rápida e pulsante ao comprar um objeto novo, ou ao se perder durante horas em um fluxo infinito de vídeos curtos, apenas para sentir um vazio ainda maior e uma sensação de cansaço 10 minutos depois? Muitas pessoas vivem hoje em um estado de fome constante, uma voracidade insaciável, onde consomem informação, produtos e entretenimento sem nenhum filtro ou critério, acreditando piamente que a próxima aquisição, o próximo dispositivo ou o próximo feed de notícias trará a paz e a plenitude que elas tanto procuram. Elas não percebem que o problema central não é a falta de posses ou de estímulos, mas a falta absoluta de controle sobre os próprios desejos, que se tornaram buracos negros sugando sua energia vital e seu tempo. Sêneca, com sua sabedoria atemporal, dizia que quem está em todo lugar, na verdade, não está em lugar nenhum. E essa máxima nunca foi tão relevante quanto nesta era de hiperestimulação constante. Quando você consome tudo o que lhe é oferecido sem refletir, você fragmenta a sua identidade e se torna um mero joguete das estratégias de marketing e dos algoritmos de retenção de atenção. Vou te ensinar agora como reprogramar a sua mente para parar de ser um alvo passivo e desamparado do mercado e se transformar em um filtro ativo e consciente de virtude. É o momento de retomar o comando da sua atenção, do seu bolso e da sua dignidade, compreendendo que a verdadeira liberdade não está na capacidade de comprar ou ver tudo, mas na força de escolher o que deve ser ignorado para que a sua essência possa florescer. Esta dieta mental e material não é um convite à privação infeliz, mas um chamado à soberania intelectual e financeira. Ao compreender que o consumo desenfreado é uma tentativa inútil de preencher uma lacuna interna com objetos externos, você começa a enxergar as prateleiras e as telas como elas realmente são: distrações que competem pelo seu recurso mais sagrado. O objetivo deste roteiro é transformar a sua mentalidade reativa em uma fortaleza de discernimento, onde cada entrada em sua vida deve pagar o pedágio da utilidade e da virtude. Prepare-se para limpar o excesso e descobrir que a riqueza real surge quando você para de buscar fora o que só pode ser construído dentro de si mesmo. Para desmantelarmos a mecânica do consumo impulsivo, precisamos entender como o sistema atual foi desenhado para sequestrar a sua racionalidade em favor do lucro alheio. O marketing moderno e a arquitetura das plataformas digitais foram meticulosamente projetados para fazer o supérfluo parecer essencial, criando falsas necessidades que nos mantêm em um estado de insatisfação permanente. Diante de cada oferta ou estímulo, a lógica estoica nos convoca a aplicar o que podemos chamar de teste de Sêneca. Antes de consumir qualquer coisa, seja um objeto físico que promete status ou uma informação que promete entretenimento, você deve submetê-la ao filtro da utilidade real. A pergunta que deve ecoar na sua mente não é se você pode pagar por aquilo ou se aquilo é interessante, mas sim: isso me ajuda a ser uma pessoa melhor e mais virtuosa, ou apenas me distrai da responsabilidade de quem eu realmente sou. A aplicação prática desse filtro exige que você adote a estratégia do atraso deliberado, uma técnica de resistência mental contra o sequestro da dopamina. Ao se deparar com algo que desperta um desejo súbito de compra ou um vídeo que parece irresistível, estabeleça uma regra inegociável de esperar 24 horas antes de agir. Se após esse período de resfriamento a urgência sumir ou o interesse se dissipar, você terá a prova cabal de que aquilo era apenas um impulso animal tentando sequestrar a sua razão. O consumo consciente, portanto,
torna-se a sua primeira linha de defesa em direção à liberdade, pois cada desejo que você neutraliza é uma corrente que você quebra, impedindo que a sua vontade seja ditada por forças externas que não têm o menor interesse no seu desenvolvimento pessoal. Ao dominar essa prática, você para de reagir como um autômato e começa a agir como um filósofo de sua própria vida. Entender a diferença entre o que é necessário para a vida e o que é meramente desejado pela vaidade é o que separa o sábio do escravo das circunstâncias. Sêneca nos lembrava que a natureza exige pouco, enquanto a opinião e o desejo exigem o infinito. Ao optar pela necessidade, você encontra a paz, enquanto ao perseguir o desejo, você encontra apenas a exaustão. Praticar o atraso deliberado não é apenas economizar dinheiro ou tempo. É um exercício de fortalecimento do caráter que reafirma dia após dia que quem governa a sua mente é você, e não o mercado. Para prosseguirmos na faxina da nossa consciência, precisamos enfrentar o problema da obesidade mental causada pelo consumo desenfreado de dados inúteis. Muitas pessoas acreditam que consumir informação sem parar é o mesmo que adquirir sabedoria, quando, na verdade, esse excesso sem critério apenas as torna confusas, ansiosas e intelectualmente superficiais. O cérebro humano está sendo bombardeado por uma torrente de fatos irrelevantes, fofocas de celebridades e dramas alheios que não possuem nenhum impacto real na esfera da sua atuação prática. Marco Aurélio nos advertia severamente sobre esse vício ao lembrar que não devemos perder tempo tentando adivinhar ou acompanhar o que se passa na mente dos outros, a menos que isso seja estritamente necessário para o bem comum. Cada segundo que você gasta absorvendo o ruído da vida alheia é um segundo que você rouba da construção da sua própria virtude. A técnica estoica para combater essa dispersão é a implementação de uma dieta de informação rigorosa, onde o seu logos, a sua razão, atua como um guarda de fronteira impiedoso. O método consiste em ser extremamente seletivo com as fontes que você permite acessar à sua mente. Se uma informação, um artigo ou um vídeo não pode ser transformado em uma ação virtuosa ou em um conhecimento aplicável ainda hoje, ele deve ser classificado como ruído e descartado. Proteja o seu intelecto como se fosse o seu recurso mais valioso e escasso, pois a qualidade dos seus pensamentos é determinada diretamente pela qualidade do material que você fornece ao seu cérebro. Uma mente superlotada de lixo digital não tem espaço para a reflexão profunda ou para a clareza estratégica necessária para vencer os desafios da vida. Ao escolher deliberadamente o que entra no seu campo de visão, você retoma a soberania sobre o seu processo de pensamento. A dieta de informação exige que você abandone o medo de estar por fora das últimas tendências ou polêmicas, compreendendo que a verdadeira ignorância é saber tudo sobre o que não importa e nada sobre o domínio de si mesmo. Se você reduzir o volume do mundo exterior, a voz da sua própria razão começará a soar com mais força e nitidez. Lembre-se de que a sabedoria não reside na quantidade de dados acumulados, mas na capacidade de filtrar o essencial do supérfluo, garantindo que o seu intelecto sirva aos seus propósitos, em vez de ser um depósito de lixo para as distrações da era digital. Para compreendermos a verdadeira liberdade, precisamos inverter a lógica do mundo moderno, que associa riqueza ao acúmulo. No estoicismo, rico não é aquele que possui muito, mas sim aquele que desenvolveu a disciplina de precisar de pouco. Muitas pessoas passam a vida inteira em uma corrida frenética para preencher suas casas e suas telas, acreditando que a próxima camada de conforto ou o próximo objeto de desejo trará a segurança que lhes falta. Elas não percebem que o consumo impensado é, na verdade, uma tentativa desesperada e fútil de curar uma ferida interna.
uma falta de propósito ou de autoconhecimento, com remédios externos que perdem o efeito em poucos dias. A autossuficiência estoica nos ensina que enquanto você depender de condições externas favoráveis e de bens materiais para se sentir completo, você será eternamente um refém da sorte e da economia. A mudança de mentalidade ocorre quando você decide, de forma deliberada, simplificar a sua existência material e digital para criar espaço para o que realmente possui valor intrínseco. Ao parar de consumir sem pensar, você descobre, com um misto de choque e alívio, que já possui o suficiente para viver uma vida de virtude e propósito. A resistência ao consumo não deve ser vista como uma privação amarga, mas como um ato supremo de amor próprio e soberania pessoal. Quando você reduz as suas necessidades, você aumenta o seu poder, pois deixa de ser vulnerável às perdas materiais. A riqueza da autossuficiência reside na paz de espírito de quem sabe que o seu tesouro real, o seu caráter, os seus relacionamentos profundos e o seu domínio sobre si mesmo é algo que nenhum mercado pode vender e nenhum ladrão pode roubar. O resultado dessa simplificação é uma clareza mental que a massa consumidora jamais conhecerá. Ao remover o excesso de objetos que exigem manutenção e o excesso de assinaturas digitais que exigem atenção, você recupera a posse do seu próprio tempo. A vida torna-se mais leve e os seus objetivos tornam-se mais nítidos quando o seu horizonte não está mais obstruído pelo entulho do desejo. Ser autossuficiente é entender que a verdadeira dignidade humana não se veste de marcas e não se alimenta de curtidas. Ela se sustenta na certeza de que a sua felicidade é uma fortaleza interna, construída com os materiais da razão e da temperança, tornando você inabalável diante das flutuações do mundo exterior. Alcançamos agora o núcleo mais urgente desta reprogramação mental, onde a lógica do consumo colide com a realidade da nossa finitude. A compreensão de que o seu tempo é o único bem verdadeiramente não renovável que você possui. No estoicismo, o conceito de memento mori, a lembrança da morte, não serve para gerar angústia, mas para atuar como um despertador para a consciência. Precisamos encarar o fato brutal de que cada centavo que você gasta em uma compra impulsiva e cada minuto que você consome em conteúdo inútil não representam apenas dinheiro ou distração, mas fatias da sua vida que nunca mais retornarão. Consumir sem pensar é, na prática, uma forma de suicídio em doses homeopáticas, onde você troca o seu tempo sagrado na Terra por estímulos que serão esquecidos antes mesmo de o sol se pôr. Sêneca alertava com uma clareza cortante que somos extremamente frugais com o nosso dinheiro e posses, muitas vezes brigando por moedas, mas somos escandalosamente desperdiçadores com o nosso tempo. A única coisa com a qual deveríamos ser verdadeiramente avarentos. A lógica da alta performance mental exige que você comece a tratar a sua atenção como se fosse ouro puro, pois onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua vida. Quando você permite que um algoritmo ou um desejo passageiro dite como você gasta a sua tarde, você está permitindo que estranhos roubem o seu patrimônio mais valioso. A vitória sobre o consumismo nasce dessa percepção. A consciência de que a vida é curta demais para ser desperdiçada, servindo a necessidades artificiais criadas por terceiros. Reprogramar a sua mente significa elevar o nível de exigência sobre o que é digno de consumir as suas horas. Ao internalizar a brevidade da existência, você desenvolve uma intolerância saudável ao que é medíocre e superficial. Você para de comprar coisas para impressionar pessoas que não conhece e para de assistir a conteúdos que não elevam o seu espírito. Tratar o seu tempo com avareza filosófica é o ato máximo de rebeldia contra um sistema que lucra com a sua passividade. A partir de hoje,
Antes de clicar ou de comprar, lembre-se de que você está pagando com a sua vida. Certifique-se de que o preço vale o sacrifício. Encerramos este protocolo com a certeza de que parar de consumir sem pensar não é um exercício de privação ou de castigo, mas sim um processo de seleção e refinamento da própria existência. É a escolha consciente da qualidade sobre a quantidade, da essência sobre a aparência e da liberdade sobre a escravidão dos desejos. Você deixa de ser um alvo vulnerável para as indústrias de consumo e entretenimento e passa a ser o soberano de sua própria atenção. Domine os seus desejos e filtre o que entra em sua mente, ou o mundo exterior continuará a moldar a sua vida conforme os interesses dele e não os seus. Como nos ensina a tradição estoica, a pobreza real não consiste na diminuição dos bens, mas no aumento insaciável da ganância e da necessidade de estímulos. Ao adotar a dieta mental e material, você limpa o ruído que te impedia de ouvir a própria voz e de enxergar o seu verdadeiro propósito. A clareza que surge dessa limpeza é a base para qualquer conquista significativa que você pretenda realizar. Olhe agora para o seu celular, para a sua caixa de entrada ou para a sua última compra por impulso. Qual dessas coisas você pode eliminar, cancelar ou silenciar hoje mesmo para recuperar um pedaço da sua clareza mental e do seu tempo? Identifique essa âncora e corte-a agora. Comente: eu sou o filtro, não o alvo. Para selar o seu compromisso com a sua soberania e retomar o controle definitivo da sua jornada. Deixe o seu like e inscreva-se se você escolhe, a partir de agora, o caminho da blindagem mental contra o mundo do excesso.